Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso programa de hoje. Recebemos aqui o nosso amigo Caliban Calitz, que torna para responder perguntas sobre as revoluções políticas e sociais. Seja bem-vindo, Caliban. João, muito obrigado pelo convite. Caro Caliban, gostaria de começar perguntando o que você acha da opinião daqueles que dizem que os cristãos e outros religiosos não devem se envolver em questões políticas com o argumento de que a verdade sempre vencerá, independentemente da atuação humana. Eu diria que essa opinião ela merece uma contestação, porque é uma opinião fatalista, né? Que as coisas acontecerão pela força das próprias coisas, sem a atuação das pessoas. Eu acho complicado de defender esse ponto de vista, porque se nós observamos a história da humanidade, nós temos que nos basear em história, não tem outra fonte para nossas pesquisas, né? Qualquer transformação na sociedade, ela só veio a ocorrer com a atuação do agente humano, não tem outro jeito. Não é um vento, uma chuva, uma vontade divina, vamos dizer assim, desconhecida de todos, e de repente as coisas mudam. As coisas mudam porque as pessoas mudam, porque as pessoas atuam na gênese do fenômeno histórico. Então, quem defende essa ideia, né, de que tudo está no lugar certo, e está sempre no lugar certo, eu diria que é um antiprogressista. Porque se tudo está no lugar certo, nada vai acontecer, eu não preciso fazer coisa nenhuma, né, coisa alguma, então eu vou me sentar num sofá bem confortável e vou aguardar o desenrolar da história, né? É uma posição comodista, na minha opinião, né? A opinião, você pode divergir dela, mas é fundamentado nos acontecimentos da história. O cristianismo, o próprio cristianismo, que foi citado na pergunta, ele foi um movimento, uma modificação no comportamento de pessoas. Passaram a se comportar de maneira diferente e, por ter modificado a sua forma de atuação, foi que a sociedade terminou por se modificar. É bastante óbvio, no meu ponto de vista, que sejam os homens, que sejam as pessoas, né, os agentes da transformação social. Porque se você ficar esperando um Deus, vamos suponhamos lá um Deus do Olimpo, né, o Zeus, né? Zeus vai fazer o quê? Vai fazer vai promover alguma coisa? Vamos lá imaginar outro Deus, né? Um Jeová e tudo. E vai acontecer o quê? Em Jeová, eu estou vendo Jeová, onde está Jeová? Né? Para que ele promova a atuação. O que acontece são pessoas que acreditam em Zeus e pessoas que acreditam em Jeová que passam a mudar o seu comportamento, a sua forma de reagir diante dos acontecimentos sociais, e então a sociedade se modifica. Porque senão teria ficado do mesmo jeito. O que aconteceu o próprio cristianismo no mundo ocidental, e nem só ocidental, né? A influência do cristianismo chegou a uma parcela, né, do Oriente, né? Da Ásia, no caso, né? Chegou também. E ainda chega. Então, nós não vamos fazer nada, nós vamos ficar assim, contemplando o status quo eternamente,
A coisa não, até uma frase que diz, né, uma frase que se usa muito, né? Você não deve mexer, você não deve modificar, deixa como está para ver como é que fica, não é? Como dizem por aí. Como é que vai ficar? Não acontece nada. Se você não fizer nada, nada acontece. Vamos ilustrar isso com a sua casa, tá? Você está na sua casa e as coisas estão bagunçadas e jogado cada coisa no seu canto, tá? E a porta está aberta, está entrando um animal da rua e tal, os insetos estão tomando conta da sua roupa, da sua comida e tudo, né? E você nada faz. O que acontece? Só piora. Não acontece magicamente, as roupas não vão entrar para dentro do guarda-roupa, os sapatos não vão entrar para a sapateira, né? Os insetos não vão embora assim, porque dão vontade neles, né? E quando tiver o ambiente propício, né, eles estarão presentes na sua residência. Se você não fizer nada, então você tem que varrer a casa todos os dias, você tem que tirar o pó, você tem que manter a higienização, você tem que fechar seu lixo, você tem que manter a sua fechadura da sua casa trancada, senão o ladrão entra, né? A casa que ninguém toma conta é uma casa onde o caos se instala. Então, imaginar que a sociedade ela vá se modificar pela chamada força das coisas, tá? Como assim, de repente, por que as pessoas que estão acumulando riqueza, elas deixarão de acumular se elas não forem impedidas disso? Como que isso vai acontecer? Como é que as pessoas vão abdicar dos seus prazeres se elas não forem, se não se virem constrangidas a fazer isso? Então, esse tipo de raciocínio, né, esse raciocínio aí que a gente não deve se envolver em questão política e tudo, eu acho que tem que ser dito de uma outra forma, né? Tem que ser dito que, evidentemente, o trabalho de política partidária, ou seja, se você vai se filiar a um determinado partido, um outro, tudo, isso aí é uma questão de foro íntimo de cada um. Nós não podemos forçar ninguém a entender a sua participação na sociedade por meio da política partidária. Então, se você está aqui no nosso país, vamos me filiar a um partido tal, um partido de esquerda, um partido de centro, um partido de direita. Isso realmente... Isso eu acredito que não seja o essencial, mas a participação, sim, nas decisões da sociedade, eu acho imprescindível. Que toda a sociedade ela se organize para participar e efetivamente laborarem no sentido de termos um mundo melhor do que o mundo que nós temos. E, aliás, isso não é nem uma coisa que seja desprezível, é uma obrigação que nós temos de trabalhar por um mundo melhor para os nossos descendentes. Se nós temos algum tipo de vinculação emocional com os nossos descendentes, né, que pode ser que nós não tenhamos, né, pode ser que nós não estejamos nem aí para os nossos descendentes, né? Mas o que se fala a descendentes longínquos, né, no tempo, e isso possa ser verdade, que tem gente que fala assim, o meu tataraneto, né, bisneto lá, não tem como. Mas o seu filho, né, o seu filho está diretamente ligado a você. Você não se preocupa com ele, não? Você não se preocupa de ter um mundo melhor para ele? Ter um mundo em que ele possa existir com dignidade, com acesso, né? Acesso a um bem-estar. E não estamos falando que seja riqueza, não. Falamos de bem-estar. Qual pai que desejará que o seu filho seja um morador de rua? Vai, eu estou satisfeito com isso, estou feliz que meu filho hoje é morador de rua. Estou feliz porque o meu filho, por exemplo, o que ele é? Ele é um traficante, né? Você acha que alguém fica feliz de saber que o seu filho, né, sua filha, caíram na prostituição? Né? Então, não atuar
na área política é não entender a história e a sociedade. Acho que é até um dever de cada um. E aqueles que se omitem nesse trabalho terminam sofrendo também as consequências, tanto quanto aqueles que fazem o mal. Porque não fazer o bem é fazer o mal. Então, se nós não lutamos por um mundo melhor, nós somos corresponsáveis por esse mundo. Então, o cristianismo e outras religiões não devem se envolver com isso? Não, pelo contrário, devem sim, pela força moral das suas crenças, têm autoridade para opinarem e sugerirem mudanças sociais. Essa é uma obrigação. Nós frisamos isso, nós discordamos frontalmente de todos aqueles que dizem que nós devemos cruzar os braços aguardando que as coisas venham a se resolver por si mesmo, né? Então, o homem é um agente da história, o homem, né, bem entendido aí, né, sempre repetindo, né, o homem e a mulher, né, para não sobrar nenhum tipo de dúvida com relação ao que nós estamos falando, né, é que nós somos uma geração mais antiga, o nosso vocabulário, né, ele retrata a educação que nós tivemos, né? Então, quando nós falamos do homem, nós estamos falando da humanidade, né? Nós não estamos falando a questão do gênero, né? Se é homem, se é mulher. Nós precisamos até nos entender com relação às palavras que nós falamos para nós não nos confundirmos, né? Porque muita gente faz confusão desnecessária com esses temas, né? Então, o homem é agente da história, ele é um agente social e ele é um agente político. Ora, política, numa boa definição, segundo dito por um amigo, e eu nunca me esqueci, ele disse, a política é a alternativa à guerra. Fora disso, nós vamos nos destruir. Porque a política é uma palavra que vem do latim, né? Quer dizer polido, educado. É isso que quer dizer política. Política é conversar, é nós civilizadamente debatermos as questões. Fulano pensa de um jeito, ciclano pensa de outro jeito, eu penso de outra maneira. Nós vamos procurar uma solução que seja uma solução democrática. Tem gente que não gosta dessa palavra, né? Democracia, né? Tem medo dessa palavra, né? Mas democracia, ela é a única maneira que nós temos no planeta, por enquanto, né? De chegarmos a uma solução que agrade a maioria. E é a maioria que tem que ser agradada, não é a minoria, não. É a maioria. Democracia não é a imposição da ideia de um pequeno grupo sobre um grande grupo. É o contrário. Para quem já leu, né, na definição de Jean-Jacques Rousseau, né, a democracia, né, a soberania, é a vontade da maioria. É isso que nós temos que ter. Nós temos um país, esse país lá, 90% desse país converge para um determinado tipo de opinião sobre determinada política que deve ser adotada pelo Estado, né? Que, teoricamente, deveria representar os anseios do soberano, que é o povo. O povo é que é soberano, não é o rei, não é o príncipe, não. O soberano é o povo, né? E mesmo numa ditadura, o soberano é o povo. Deve ser sempre mantida a sua soberania. E por quê? Como a vontade da maioria. Então, como é que nós vamos ser felizes, ter um mundo feliz, com a vontade da minoria, soterrando as aspirações da maioria? Quando é que nós vamos acabar de ter as polícias defendendo o capital? Quando é que nós vamos acabar com isso?
né? Nós temos até que aconteceu recentemente, não sei se é do seu conhecimento, nós tivemos o famoso touro, né, lá de Nova York, não é isso? Que foi doado lá alguns milhões de dólares, né? O famoso touro lá de Wall Street, né? E aquele touro inspirou um touro na cidade de São Paulo também, em frente à Bolsa de Valores, né? Um outro artista lá, endinheirado, resolveu fazer um touro lá, né? Imitando, né? A Bolsa de Valores norte-americana lá, né? E ele até explica, o touro é porque ele chifra de baixo para cima, isso quer dizer ascensão. Se for o urso, né? É porque a ação vai cair. Tentaram explicar como é que é a origem dessas coisas, né? Eu sei que colocaram lá o touro, lá de frente à Bovespa, né? E aí o que aconteceu? Esse touro estava lá, alguém chegou e escreveu no touro assim, fome. Tá? Escreveu no touro. E aí alguém retirou o touro, mas demorou para tirar o touro. Isso foi assim, sabe? Bastante tempo até o touro sair do lugar, porque o touro ele era um assinte ao sofrimento da população que está com fome, das pessoas que estão revolvendo lixo, buscando carcaça de animais e tudo, para enganar a fome, né? E aí uma artista plástica, o que ela fez? Ela colocou uma vaca magra, fez uma vaca magérrima e colocou essa vaca no espaço de onde tiraram o touro. E aquela vaca, né, uma obra de arte da artista plástica lá. Evidentemente que nem se chega aos pés da quantidade de material, de valor que foi utilizado nas duas esculturas, né? Então, não demorou 5 minutos em frente à Bolsa de Valores de São Paulo. A polícia logo tratou de vir com seus cacetetes lá para retirar a vaca, a indecente vaca magra que estava em frente à Bolsa de Valores. Vejam a atuação, né? Para retirar aquele touro, levou semanas, né? Talvez, se não houvesse reação da sociedade, ficaria lá para sempre, né? E aquela vaca magra, né? Poxa, vamos descer o cacetete? Então, a atuação política, né, cristão, nós não podemos achar que o cristianismo tem que ser um cristianismo, desculpe minha expressão, bovino, né? Que abaixa a cabeça para tudo e que deixa tudo acontecer. Quando o ex-prefeito, já desencarnado, prefeito de São Paulo, colocou debaixo de um viaduto, né, os paralelepípedos em pé, para que os moradores de rua não pudessem dormir debaixo dos viadutos. O que fez o padre Júlio Lancelotti? Um verdadeiro homem de bem, né? Na acepção da palavra. Ele pegou uma marreta, ele, na sua idade, foi lá e começou a marretar e retirar aquele abuso, aquele absurdo, né? E fazer isso com o morador de rua. Não que nós devemos ficar contentes dos moradores de rua dormirem debaixo dessas construções, né? Mas nós temos que lutar contra a arquitetura agressiva, cheia de pontas, cheia de coisas, tudo para machucar as pessoas de rua. Temos que lutar contra isso. O cristão, então, não vai ser um cristão bovino, não. Desculpe-me o trocadilho, né? Estamos falando de boi, vaca e tudo, né? Mas tem que ser atuante, no sentido de não permitir essas coisas, né? Tem que ter coragem, sim. Tem que ter coragem de discordar. Mas, alto lá, né? Ninguém está aqui querendo atear fogo em ninguém está querendo, né? Derramar sangue, nada disso não. Mas nós temos que ter a coragem de discordar, a coragem de mudar. Porque senão, o que vai acontecer? Nada vai acontecer. Então, respondendo definitivamente a questão, sou frontalmente contrário a essa pasmaceira diante da destruição da sociedade. Muito bem. Continuando por essa linha de pensamento, há também os que dizem que as posições sociais atuais, sendo o resultado de abusos ou méritos do passado em outras encarnações, não devem ser alteradas. O que você pode nos dizer sobre isso, Caliban? Vou dizer a mesma coisa que eu disse.
Tá, vamos ver. Será que, em primeiro lugar, que em tese, essa afirmação ela pode se sustentar? O que nós temos no mundo? Nós temos no mundo uma maioria com recursos ou uma maioria sem recursos necessários para ter uma vida digna? O que é uma vida digna? Vamos primeiro falar com isso. A vida digna vai ter 10 casas, 20 carros. Você consegue comer? Você consegue ter uma refeição por dia? Consegue? Tem gente que não tem uma refeição por dia. É pouca gente? Não, é muita gente. É muita gente que não tem absolutamente a segurança. Porque hoje eles criaram esse eufemismo, né? A segurança alimentar. A pessoa não tem segurança. Amanhã ele não sabe se vai ter o que comer. Ele vai lutar pelo pão de cada dia, literalmente, vai pedi-lo, né? Porque se ele não pedir, e se ele não for bastante desinibido, ele vai morrer de fome. Ele vai te incomodar. Se ele não tem, você vai falar para ele trabalhar. Ele não tem trabalho, normalmente ele não vai ter qualificação. Quem está pedindo esmola nos grandes centros, né? Normalmente já passou por todas essas coisas de tentar encontrar trabalho. Ninguém gosta dessa situação. Tem gente que fala assim, olha, é bacana, se você ficar ajudando aí, o cara vai querer viver pedindo esmola para o resto da vida. Isso fala quem nunca pediu. Quem nunca passou pela situação vexaminosa, humilhante, de pedir alguma moeda para você juntar com outra moeda para comer um pastel, para você não morrer de fome. Então, eu tenho que falar, isso é bom. Essas pessoas são vagabundas e tudo, elas fazem isso porque porque você ajudou. Não inverta a equação, não. Né? Não vamos inverter essa equação. A equação que provocou, né, esse desequilíbrio certamente foi a acumulação. Faltou comida para aquela turma ali que está pedindo, né? Faltou trabalho, faltou emprego, faltaram oportunidades para essas pessoas, né? Tem muita gente que vem com essas defesas, eu vejo até em meios religiosos, inclusive os espiritualistas, que não deveriam ter isso, e falar, e é isso que se falou aí, é da outra encarnação, tá? É na outra encarnação. Quantos príncipes e nobres, milionários, teriam que existir nesse tipo de raciocínio para justificar o estado do planeta em relação à segurança alimentar? Até que a conta não fecha, né? A conta não fecha. Quanto que é a nobreza, a parcela da nobreza? Né? Digamos, vamos falar assim, 5% da sociedade, menos que isso talvez, né? Sempre foram. Vamos voltar lá no passado, né? Das elites aristocráticas da Europa. Era o quê? 1% da sociedade? Talvez menos do que isso, né? Mas quantos são os que passam fome? É 1%? Não é 1%, né? O porcento é muito maior, não é verdade? Então a conta não fecha. Esse raciocínio ele é falso. Ele pode, sim, ser verdadeiro em alguns casos. Dentro dessa massa desnutrida, vamos dizer, nessa massa esquecida e abandonada, podem ter e existem, sim, alguns que em outras encarnações desfrutaram de uma situação melhor e que abusaram dessa situação. Pode. Mas vamos concordar que serão minoria dentro dessa maioria? Porque é uma questão de matemática, não é uma questão nem de filosofia, né? Quantos duques e condes existiram na Europa lá? Não são sempre as mesmas famílias, a mesma turma? Eu vejo muita gente falar assim, o socialismo, ele quer tomar o dinheiro dos outros, né? Se eu encontrasse com a Rainha Elizabeth, por exemplo, né? Se ela pudesse me dar uma audiência com um insignificante plebeu como eu, né? Eu lhe perguntaria qual a origem da sua fortuna.
ela foi a origem do trabalho, foi originário do esforço próprio que os Tudor fizeram na Inglaterra? Foi? É claro que não, né? É claro que não. Foi o resultado da expoliação. E sempre é o resultado da expoliação. É sempre o resultado de um privilégio injustificável, né? Por isso que esse raciocínio de que foi na outra encarnação, ele não para em pé, porque é você ampliar um raciocínio e distorcer, inclusive estatisticamente. Então, vamos lá, aquela pessoa que está ali na miséria, tudo bem, ele foi um magnata e tudo. Então, acho que metade dos países pobres africanos foram magnatas, então, né? Eu vou até me recusar a prosseguir nessa linha de raciocínio, porque é uma linha frágil, é uma linha de raciocínio que às vezes nos envergonha de que amigos, né, e confrades espiritualistas, né, insistam nessa linha. Existe uma religião espiritualista oriunda do espiritismo, que se chama racionalismo cristão, e que eu tive, não sei se é sempre assim, se estão todos assim, espero que não. Era proibido de dar esmola, a pessoa era proibida de dar esmola. Sabe, não dê esmola, que você está levando a pessoa para o inferno, você vai junto, né? Então, eu me lembro isso na minha juventude, que eu fiquei assim, fiquei estarrecido diante desse tipo de raciocínio. Como assim, cristão defender esse tipo de raciocínio? Que a gente está alimentando a vagabundagem? A gente vai continuar nesse tipo de raciocínio? Vamos procurar resolver de fato os problemas do mundo, entender a fonte do problema do mundo? Eu sou a favor do crime, sou a favor da bandidagem, né? Não. Vamos entender por que nasce a bandidagem? Vamos entender por que um jovem, como o caso de Belfort Roxo, né, que não sei se você conhece, um menino que ele foi morto porque ele roubou um passarinho, né? Ele roubou um passarinho, o menino tinha 6 anos, estava acompanhado de mais 2 ou 3, e lá no Belfort Roxo, né, no Rio, né, então, o chefe da rua, da gangue lá, ele tinha 14, 15 anos, ele executou o menino que roubou o passarinho. Depois, todo mundo que estava envolvido, mataram os outros meninos, para os outros meninos não denunciarem, e jogaram os corpos no lugar lá. E esses meninos depois foram mortos por outras gangues e tudo. O que espanta é que é tudo de 14, 15, 16 anos, 17, 18 anos. Ou seja, eles nasceram errados, então. Eu sei, por exemplo, uma instituição que eu participo, né, que determinada turma não deixa da outra turma atravessar um determinado espaço lá daquele bairro, né? Aí eu te pergunto, a gente vai ficar nessa assim? Não, eles são maus, geneticamente eles são maus, então eles são maus de outras encarnações e tudo. Eles vieram e nós não vamos atacar o problema, não, um problema social gravíssimo aí, que faz com que uma criança com 14 anos se torne um criminoso. Porque isso não é uma escolha, não. Pode ter sido em algum trecho do caminho, talvez, né? A escolha, ela seja entre você se tornar uma pessoa, você morrer de fome, né? Tá? Ou você se tornar um bandido. Que é assim que estão colocando a situação para a grande parcela da população. Por mais que a gente se entristeça, né? Eu não estou, evidentemente, defendendo crime, droga, nada disso não, tá? E com certeza vão falar, alguém vai falar assim, esse sujeito aí está defendendo o bandido, né? Como sempre falam, tá? Não, estou defendendo que me
expliquem, me dê uma explicação por que uma criança tem uma arma de fogo com 14 anos de idade. Como é que chegamos a esse ponto de uma criança executar uma outra criança? Evidentemente, os dois são negros, né? Tanto que morreu quanto que matou, né? Certo? E nós vamos falar o quê? Falar assim, o quê? É porque em outra encarnação ele... né? E essa é a resposta e pronto, né? Não existe outra maneira de raciocinar não sobre esse assunto, não? Então, eu não concordo que seja generalizado. É lógico que eu acredito na reencarnação. É óbvio que eu acredito na reencarnação. É evidente que em situações pontuais, isso pode ser verdadeiro. Agora, não é verdade isso do ponto de vista global. Evidentemente, não é verdade. Eu acho que os compêndios de catecismo, né, sejam eles católicos, protestantes, espíritas, sei lá o quê, tem que ser revistos, né? Eu acho que tem que ser revisto para a gente não ficar, né, com esse tipo de raciocínio que parece o cachorro correndo atrás do rabo, né? Não resolve nunca, né? A polícia vai e mata, né? Matou porque está protegendo o cidadão de bem, né? É de bem ou de bens? Está protegendo, né? Tem que matar. Aí a pessoa fala assim, não, ele matou. Aí se fosse com você, você não mataria? Mano, se fosse comigo, eu não mataria, não. Se você quer matar, o problema é seu. Eu não quero que a polícia mate ninguém, não. Né? Você vê que todos os dias tem um caso de violência policial. Aí vem as corporações e fala, olha a palavra, corporação, já não é uma coisa boa, né? Corporação e fala assim, é um caso isolado. Né? E a internet, o que a gente fala? Já tem ironia, né? O cara fala assim, tá certo, isso é o caso isolado de uns 7 milhões, 400 mil, 600 mil, é o caso isolado. Que todo dia tem, né? Todo dia tem execução de uma pessoa. Não, o outro lá leva um chute na cara, o outro lá leva um tiro a queima-roupa, desarmado e tudo. Ele é bandido, né? Ele é bandido. Você também virou bandido quando você fez isso. Você é até um bandido pior, né? Porque você está com a proteção do Estado do seu lado, né? Então, realmente, esse tipo de raciocínio que eu vejo muito espírita, vamos lá, botar o dedo na ferida, né? Eu vejo muito espírita querer deixar de lutar para acabar com isso, se escorando na crença na reencarnação. Aí, é o abuso dos abusos, né? Eu usar esse grande conhecimento que eu tenho para justificar a manutenção do estado de violência e do estado que é gerado por uma coisa que ninguém quer lutar contra, né? Que são os privilégios das classes mais favorecidas. É isso aí. É o nome que se dá a isso, né? Vão me chamar o quê? De comunista, né? Vamos chamar de comunista. E aí não vão me ofender porque eu sou. Muito bem. Caliban, você acha que as revoluções são realmente a causa das desgraças humanas, como defendem alguns autores, inclusive alguns que supostamente escrevem do além-túmulo? Olha, eu fiquei horrorizado em determinado dia em que eu li isso num livro que eu respeito muito. Eu li exatamente isso, tá? Eu vi essa coisa. A causa de todos os sofrimentos da humanidade são as revoluções, não sei o que e tal. É o povo derramando sangue, não é o sangue derramado. No Brasil nós temos 500 anos de derramamento de sangue negro, né? Não, isso não é, não. É se você quiser mudar que é o problema. Então, eu fiquei extremamente desconcertado quando li e passei a perceber esse tipo de argumentação em livros de autores desencarnados. Né? Por que eu fiquei desapontado? Porque, se fosse encarnado, vá lá, né? Eu acho
eu acho que passaria, não é certo não, mas dá para se ter alguma justificativa, é o meio, a época. Mas depois da desencarnação, insistir na manutenção de privilégios que geram o sofrimento e o mal de milhões, insistir em bater nessa tecla. Então, se foi lá no século XIX, tudo, né, eu ainda vou aceitar, porque tinha muito monarquismo no mundo, né? Tinha muito monarquismo. Mas se a sociedade ela não coibisse os abusos da monarquia, estariam cometendo os abusos como estão cometendo até hoje. Né? A gente observa algumas famílias, de família real, né? De real não tem nada, né? São escândalos em tabloide, cada dia é um escândalo, uma coisa diferente, né? E um membro, né, de uma elite apodrecida, né, pelos excessos, né, e que estão constantemente nadando no ouro gerado pelo furto. O ouro trazido pelo furto de países inteiros, né, que são furtados, que são roubados, né? Então, eu vejo assim, se o autor é encarnado, ele ainda tem uma desculpa. Ele não morreu ainda. Mas depois de morto, tá? Depois de morto, e ainda não mudou de opinião, ainda não viu a causa, ou nós vamos, então, querer que sempre fique do mesmo jeito. Vamos voltar lá àquela primeira pergunta, né? Então, vamos defender o sistema de castas da Índia lá, Marajá é Marajá e tal, né? Rajá é Rajá, Kshatriya é Kshatriya, né? E Párya é Párya, né? Não vamos mexer na estrutura, né? Vamos ficar lá paradinhos, né? E tudo no final vai dar certo. Nós voltamos na primeira pergunta. Não precisamos fazer nada. No final, as coisas fazem, né? E não fazem. Porque o mundo, a gente observa aí que o mundo passa por um momento difícil, né? Um momento difícil, e que precisa ter uma nova maneira de viver no planeta Terra, né? Nós temos que parar com isso. E eu acho que a religião, ela não pode ser parceira disso, não. Ela não pode ser parceira. Então, infelizmente, né, eu fiquei desapontado, sim. Eu posso estar errado. Sei lá, de repente não estou, né? Está todo mundo certo, né? Fala assim, não, quem causa a desgraça do mundo, eu ouvi até falar assim, ó, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Todos que lutaram por essas divisas aí, eles são os responsáveis pela desgraça do mundo. Eu não concordei. Absolutamente, eu não concordei. Lógico que houve abusos, é evidente, né? Você coloca uma represa lá de 1000 anos de abuso, na hora que aqui se arrebenta, acontece mesmo, né? Não tem como, né? Você tem a montanha dos erros, dos privilégios, de tudo. O que aconteceu na Revolução Francesa, né? Foram séculos de abuso. Não é 10 anos de abuso, não. Nós tínhamos, na situação na França, nós tínhamos a realeza, o clero e o chamado terceiro estado, né? A realeza, direito divino de governar. Temos os clérigos, né? Assim com a realeza, né? Sempre assim, um botando a coroinha no outro, né? Certo? Eu boto você como bispo, né? E você me coloca como rei, né? Então a gente troca. E o terceiro estado, o povão? Se vira o povo. E isso foram séculos. Muita gente fala assim, mas vamos ver pelo caminho da paz. Nós tivemos pelo caminho da paz, o Sócrates foi envenenado, né? Tá? O caminho da paz. Nós tivemos os cristãos pelo caminho da paz, não foi? O caminho da paz? Foram todos mortos, né? A maioria, né? Todos mortos, né? Nós tivemos pelo caminho da paz, São Francisco de Assis. Aconteceu alguma coisa com a estrutura da igreja? Que eu saiba, não. Continua do mesmo jeito, passando trator. E
pelo caminho da paz, quando a gente fala, porque é necessário que a gente diga não. Não é só falar sim, não. É a hora do não. Agora, vamos também, né, tomar cuidado, né, porque quem com ferro fere, e com ferro será ferido. Eu acho que muita gente não entende quando se diz que o reino de Deus não é desse mundo. O Cristo não falou assim. Ele falou assim, o reino do céu ainda não é desse mundo. Isso é muito importante. Essa palavrinha aí, ainda, né? Ela é extremamente importante. Significa que nós temos que lutar para ser. Né? Não é falar, não, tá? Vamos largar tudo aí, né? É o religioso, não é melhor subir a montanha. Pensando dessa maneira, vamos subir a montanha lá, ficar lá orando, né? Na montanha. Não precisamos fazer nada, deixa o mundo embaixo, né? Pegar fogo. Então, eu não concordo que as revoluções sejam a causa da desgraça humana. Não, revoluções são a consequência dos abusos humanos. Com as consequências. Porque se houvesse, se o João Sem Terra, por exemplo, o cara fosse bonzinho, eles não tinham forçado ele a escrever a Magna Carta em 1215, né? Você vê que os próprios pares dele não aceitaram ele. Você passou do limite, né? Não vai, né? Não vão deixar você fazer tudo que você quer, não. Senta aqui, né? Você vai jurar aqui que vai obedecer o resto aqui, né? Certo? E é isso que aconteceu, né? Na famosa Carta Magna do João Sem Terra, né? Acho que é 1215, né? Então, se você ficar esperando que os poderosos vão sair, vai sair distribuindo, não vai acontecer nada, não, eles não vão fazer isso, não. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Não quer dizer que nós vamos ter que contemporizar com César, não. Quando Jesus falou isso, ele estava fazendo uma separação clara do mundo secular e do mundo espiritual, né? Então, ele estava combatendo até o Estado religioso. Para César, Deus para Deus, né? Estava combatendo. Agora, ele não estava falando assim, ó, vamos fazer tudo que César mandar, não. Tá? Ela estava falando do tributo lá, tinha que pagar? Né? Tem que pagar o tributo de guerra, né? É justo o tributo de guerra? Eu invado seu país, você paga para mim? Isso é justo, é bacana? Eu te invado, né? Eu, normalmente, em guerras e de invasão, né, tem estupros, né? Coletivos, como aconteceu com Turquia, né? Armênia, né? Curdos e outros povos aí, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos, no Iraque, né? Aconteceu isso. E não, você tem que pagar para você ainda, tá? Então, isso, vamos lutar contra esse tipo de coisa, né? Eu nunca vou concordar, João, tá? Que a revolução, ela seja a causa da desgraça, não. Como defendem, inclusive, alguns espíritos, né? Desencarnados. Eu acho que esses espíritos aí, ou eles estão, os médios estão sob má influência, ou eles não são tão elevados assim, pensou, tá? Ou e tem que mudar também, não quer dizer que porque há um espírito lá que tem uma certa evolução, que ele não tem que continuar estudando, né? Tem que continuar estudando, tem que rever conceitos, tem que mudar coisas, não é assim não. Ah, então, né, parou lá no tempo. Não parou no tempo, não. Eu respeito muito o Chico Xavier, né? Muito mesmo, Chico Xavier. E o Chico Xavier, ele, na primeira eleição que teve no Brasil, ele votou no candidato. Puxa vida, né? Que tristeza que eu senti quando eu vi, tá? Ele votou naquele candidato. Eu falei assim, meu Deus, né? Aí depois eu falei assim, eu entendi. Eu falei assim, ele é um homem do seu tempo. Ele não é um santo. Ele não é perfeito. Né? Se ele fosse perfeito, ele não teria feito aquilo. Né? No mínimo ali, ele deveria ficar quietinho na dele, né?
Então, eu estou dizendo para você que eu respeito profundamente, não quer dizer que respeitar também, quer dizer que eu concordo com tudo, não. Entendeu? Eu respeito os espíritos e tal, vocês sabem, né? Eu respeito muito o espiritismo, mas não quer dizer que eu concorde, não, em tudo, não. E eu fico conflitado no meu íntimo, né, em concordar com determinadas opiniões, ainda que venha de nomes muito respeitados. Mas significa que eu estou certo também? Não, posso estar errado. Eu tenho o direito, né, de emitir a minha opinião. Isso se chama democracia, né? Tenho o direito de emitir a minha opinião. Tenho o direito de pensar ligeiramente ou até profundamente diferente de qualquer pessoa, né? Bem, uma última pergunta para fecharmos o assunto. E a resignação? Te pergunto porque o cristianismo prega como uma das grandes virtudes a resignação, não é verdade? Isto é, a aceitação dos sofrimentos como uma solução para os próprios sofrimentos. Felizes os aflitos, felizes os perseguidos, só para citar algumas falas do próprio Cristo. Não estaria isso na contramão de tudo que você defende? Não. Não de forma bastante decisiva da minha parte, não. Quando a gente fala em resignação, né, só lembrar o que significava a resignação no tempo do Cristo, logo depois da morte do Cristo, né? O que significava a resignação? Significava ir até os extremos de doar a própria vida, mas não compactuar com o erro. O que se pedia às vezes? A pessoa falava assim, olha, você desista dessa ideia, você abjura, né? Você renega a sua crença e você vai ficar vivo. Eu vou te dar para você o bem maior seu, que é a vida, não é isso? O bem maior. E eles não... A imensa maioria preferiu morrer. Eles preferiram morrer do que fazer uma coisa errada, que era renegar, né, uma crença que eles tinham. Vejam bem que eles, então, defendiam o direito de pensar, e foram esses heróis, anônimos muitas vezes, né, que tombaram nos circos romanos, né, que morreram aí durante 10 perseguições, né, de Nero até Diocleciano, foram 10 perseguições. Então, esse sangue derramado, nós não podemos confundir essa resignação com acomodação. Absolutamente eles não eram acomodados. Se ele acomodasse, ele falasse assim, o César está não sei o quê. Gente, vamos conciliar aqui, né? Vamos fazer, né, um negócio mais ou menos, né? Não foi esse o fim do cristianismo nascente? Daquela força, da pujança do cristianismo? Não foi exatamente quando se começaram a fazer os jogos de interesse com os poderosos? Então, você quer me matar, você mata. Eu me lembro até de uma frase que está no livro de Emmanuel, né? O livro Ave Cristo, né? Em que um judeu, né, cristão, ele vai ser, então, morto, né, na propriedade lá do poderoso Tassiano, né? E o Tassiano, então, estou te condenando à morte, né? E esse escravo, né, que se chamava Rufus, né? Ele ia ter uma morte horrenda, né? Foi arrastado pelos cabelos, né? Prenderam o cabelo dele com uma biga, uma carroça lá, ele, né? Foi arrastado pela cabeça, né? E tudo. Teve uma morte horrorosa. Mas antes de morrer, o Rufus, né? Ele mira com bastante altaneria ao Tassiano e fala para ele: rides agora, romanos dominadores, para chorarem depois. Olha que interessante, né? Então, essa resignação, ela não tem nada a ver com a acomodação que querem nos ensinar hoje, não. São duas coisas bem diferentes, né? O sinal positivo da resignação cristã, né, o do próprio Cristo dá o exemplo, né, em que ele não nega: sois rei? Sou rei, mas o meu reino ainda não é desse mundo, né?
meu reino não é desse mundo. Ele prefere manter, e ensinou a todos os seus seguidores, né, que não abdicassem do direito de crerem e de pensarem a vida do modo como entendiam, né? Nem que isso lhes custasse o bem maior, né, aqui da terra, que é a própria vida, né? Então foi esse sangue, né, que foi derramado. É sempre bom lembrar, né, que quem derrama os sangues, né, derrama o sangue é sempre o lado que fala aí que é feio fazer revolução, tá? Quem costuma derramar bastante sangue, é só lembrar da história da França. Lembra aí o que foi feito com o Thiers, o que o Thiers fez na Assembleia lá de Paris. Vocês conhecem a história? O que aconteceu? Paris fez as eleições, os comunistas ganharam, certo? Ganharam, e aí? Governado durante 72 dias, mas o presidente da Assembleia Francesa preferiu entregar o país para Bismarck. E Bismarck, então, com auxílio da própria Assembleia, eles metralharam e destruíram a cidade de Paris. Mataram crianças, mataram velhos, tudo eleito democraticamente, lá, votado, direitinho, votou na... E foram mortos com bala de canhão, com bala de metralhadora, né, mesmo que estivesse com a flor na mão. Foi assim que aconteceu. Então, quando falam muito de massacres, né, massacres e tudo, porque o derramamento de sangue das revoluções, né? Na Revolução Francesa, nós tínhamos o sanguinário, que era o Robespierre, né? Nós tínhamos pessoas notáveis, como Danton, como Desmoulins, né? Pessoas maravilhosas, né? Homens de grande valor, né? Há os excessos? Houve excessos? Houve, né? Nós defendemos hoje, meu caro João, defendemos que nós temos uma resistência, sabe? Uma resiliência total, de aprender a dizer não, aprender a não concordar em paz, democraticamente, sem sair da sala. Lembra da história lá da aporia do Sócrates, né? Sem sair da sala. Vamos, né, conversar. Você argumenta, eu contra-argumento. Né? Eu não concordo com você, eu te dou espaço. Eu não concordo, mas dou direito a você, como dizia o Voltaire, né? Não concordo com nada do que dizes, mas lutarei até o fim para que tenhas o direito de dizer. Então, esses valores democráticos, né? Eles são implícitos no Evangelho de Jesus. Quem fala o contrário está te enganando. Porque o valor, olha a luta pela verdade, né? É só lembrar do sacrifício dos cristãos. Eles poderiam tranquilamente terem, né, feito um joguinho, né? O jogo do poder. Vamos ficar quietinho, vamos fazer um acordo, né? A gente nega aqui, mas depois a gente... Né? Podia ter feito, mas não fizeram. Né? Não fizeram. Então, não vamos confundir as palavras, o sentido das palavras, não. Tá? Jesus falava e oferecia a vida futura para todos aqueles que eram os perseguidos, os sofredores da terra, os aflitos e tudo, porque eles não tinham realmente nada na terra, né? Eles só dispunham do céu mesmo, né? Só lhes restava o céu, né? Então, eram espíritos que já estavam vivenciando suas últimos estágios, muitos deles aqui na Terra, né? E que abandonavam um mundo mais feio por um mundo mais bonito, né? Que é o plano espiritual, né? Mas quando nós falamos de resignação, não vamos confundir com acomodação, não. Então, eu não acho que eu seja incoerente, não, ao falar isso, né? De defender cristianismo, defender democracia, né? Eu acho que é contrassenso, né? E seria
É difícil de alguém me explicar como é que eu posso ser cristão e defender o abuso e a acumulação. Isso que eu queria ver realmente. Então, eu vou dizer que contrassenso é se dizer cristão, se dizer o homem de bem e bater palma quando um pobre é assassinado, quando um negro é assassinado. Isso é que eu acho que não é cristão. Agora, se defender democracia, defender direito, defender pão na mesa das pessoas, o que tem de ruim nisso? É errado a pessoa comer uma vez por dia? Ela tem que morrer de fome, mesmo sabendo que o Brasil é um país que mais exporta alimento do mundo, e tem gente que não tem o que comer aqui, e está certo isso, essas pessoas que se dizem que são gente de bem, pessoas de bem, está certo o cristão falar e se defender com arma de fogo? Não eram os cristãos que morriam, não, agora eles são os que matam. Eu vou defender latifundiário, garimpeiro matando índio, e vou falar que eu sou cristão, que meus valores são... Eu vou bater palma em quem bate em mulher, em quem humilha homossexual agora? Isso é cristianismo? Eu acho que tem muita gente que não sabe o que é cristianismo, não aprendeu ainda não. Eu posso ter os meus equívocos e não estou dizendo que eu esteja sempre certo. Tem coisas que realmente eu não aceito, né? Uma delas é essa, tá? De que nós devemos enfiar a cabeça na areia, né? Como um avestruz, né? E esperar o carro passar. Eu acredito que não seja assim que nós vamos mudar o mundo, né? Logicamente, nós queremos um mundo melhor, não apenas para o nosso filho. Nós queremos um mundo melhor para todos. É possível ter um mundo melhor para todos? É possível. É possível todos serem milionários? Não, não é possível. Mas é possível que as pessoas tenham o que comer? Sim, é possível. É possível que as pessoas tenham um mínimo de dignidade, um teto para morar? Será que é cristão uma sociedade em que uma pessoa dorme na rua? Ah, porque ele é assim e tal, ele gosta de dormir na rua. Será que gosta mesmo? Gosta mesmo? Ou a gente finge que está fazendo ação social às vezes, né? Mas nós estamos prontos a livrar daquele ser incômodo que está na nossa frente, né? Ele está viciado. Dizem, né? Está viciado. Por que ele ficou viciado? Você não é viciado, não? Você não toma sua cerveja, não? Você não toma o seu vinho, não? Você não toma o seu uísque, não? Você não cheira a sua cocaína, não? Você é da classe média alta. Você não cheira a sua cocaína, não? Você não tem culpa pelo tráfico, né, de drogas, não? Então, sei lá, são perguntas aí que muita gente não gosta, tá? A grande verdade é que a gente perde até a amizade quando a gente fala essas coisas, né? Mas eu não vou deixar de falar, porque a minha voz não vai se calar, porque eu não tenho compromisso com o erro, não. Não tenho compromisso nenhum com esse tipo de pensamento, não. Para mim, Jesus Cristo e seu Evangelho são a meta. Acredito em todos os valores do cristianismo. O cristianismo de Jesus, não é cristianismo de pastor, não. Cristianismo de Jesus Cristo, como ele entendia o cristianismo. Eu não vejo mal nenhum em que todo mundo tenha uma refeição por dia. Não vejo mal nenhum que todo mundo possa se formar e deixe de ser faxineiro, de ser empregado doméstico, tá? De ser carregador de peso, né? Por quê? Ele não tem direito? Não? Ou ele é uma sub-raça lá que não merece nada, né?
Então, tem gente que acha, né? Paciência, né? Desculpe, meu João, o fogo da minha... Tá, só esse fogo só tá na alma, tá? Eu sou incapaz de fazer um mal qualquer para o meu semelhante. Pelo contrário, tá? Desejo o bem do meu semelhante. Mesmo que não seja entendido até por esse. Se amanhã eu for agredido por aquele a quem eu defendo, eu não vou ficar com raiva, porque existe uma causa profunda que produziu isso, né? E se isso estiver nas minhas provas e nas minhas expiações, nada poderá evitar, né? Mas vou continuar com esse fogo aceso, tá? O que mais quero, senão que o fogo se acenda? Jesus Cristo, né? Muito bem, terminamos aqui mais um programa. Gostaríamos de agradecer primeiramente os nossos caríssimos ouvintes e, como sempre, o nosso amigo Caliban Calites pela participação de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, meu. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!